Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Então vamos lá. A semana está se encerrando de forma muito boa, apresentou muitas oportunidades no dia de hoje, tá? Eu conversei com vocês ontem, o mercado ainda não acabou, mas está prestes a acabar. Testando este novo horário de gravação. Enfim. O mercado já abriu em um pequeno gap de baixa, tá? Contudo, oportunizou uma entrada aqui nesta região. Aqui, ó, onde naquele momento, no início do pregão, não teve força para romper esta região. Que região é esta? Vamos dar um zoom. Vamos observar que é uma região onde havia troca de polaridade, certo? Outras regiões de outros dias anteriores. Só ficando logo para não precisar puxar o zoom de novo, aqui também temos outra região de pressão de preço, tá? E aqui no fundo a gente já havia marcado também a região. Contudo, no dia de hoje ele ainda não veio nessa região mais abaixo. Ele veio nessa segunda aqui. Ok? Com isso, oportunizou para a gente nossa primeira entrada do dia. Nossa primeira entrada do dia foi pelos 2 minutos. Eu explico para vocês, é melhor para gravar pelos 5, mas eu opero geralmente no 2 minutos. Oportunizou uma entrada aqui na metade desse candle, certo? O candle fechou já acima das médias. Preço não, o stop ficou aqui, abaixo do pavio. E a gente direcionou até aqui, certo? Mesmo que a gente projete aqui uma projeção da FIBA e como para essa operação, o topo e o fundo seriam esses, então não consideraria muito. Como é um trade também que a gente está fazendo para uma correção às médias, então a gente sempre vai ter como alvo as médias, tá? Então a gente entrou aqui, o top foi aqui, e a nossa saída foi exatamente aqui, ó, quando ele tocou a 50. Tocou a 50, a gente encerrou a operação. Em seguida, ele realizou topos menores, certo? Só que aqui, quando ele tocou a 50 e em seguida já rejeitou, já oportunizou uma primeira entrada. E foi exatamente aqui, ó. Ele fechou para fora da 50, certo? E esse trade aqui, tá? Esse trade aqui foi um trade em que temos esse topo, temos esse fundo. Nossa entrada foi exatamente aqui. Nosso stop estava aqui, acima dos pavios. O preço fez uma correção. Essa correção também teve a ancoragem da 50, certo? Assim que ele tocou a 50, o seguinte rejeitou, tá? Então não correu o risco do nosso stop que estava acima dos pavios, né? Lá em cima. Nós direcionamos o preço até o terceiro alvo da FIBO, ok? Em seguida, o preço oportunizou uma nova entrada, certo? Ele veio até a região dessa segunda área aqui de pressão de preço, como eu falei para vocês mais cedo no vídeo. E oportunizou a entrada exatamente aqui, ó. O preço ele estava fazendo uma lateralização. Estava nesse range de lateralização. E você poderia realizar de duas formas aqui. Você poderia realizar aqui, quando ele rompeu, ou poderia ter realizado aqui no fundo, tá? Eu realizei no fundo, acreditando justamente que o preço iria pelo menos até
a 80. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Vamos pegar aqui a nossa... Se nós puxarmos uma fibra, certeza. Se nós puxarmos uma fibra, aqui, ó, tendo o último topo relevante e o último fundo, a gente observa que o preço ele veio e realizou essa ancoragem aqui, ó, como eu falei da lateralização. Em seguida, depois disso, a gente poderia realizar uma compra justamente no fundo. Poderia ter realizado já aqui na inversão, mas seria muito arriscado, tá? Então esperaria primeiro a confirmação desse novo movimento. E foi exatamente aqui. Ó, foi exatamente aqui. Deu continuidade aqui. Direcionou as médias aqui. Confirmou aqui. E deu continuidade aqui. E o que a gente poderia fazer? A gente realizaria a compra aqui, no fechamento desse. Colocaria o stop aqui. E iria para cá. Ó, vamos lá, nós temos a nossa FIBO. Entenda sempre o contexto do que se está sendo falado, do que está sendo projetado, tá? Temos topo e fundo aqui. O preço ele veio de forma muito esticada em uma queda, certo? A tendência sempre é ele realizar uma recuperação, como ocorre geralmente, tá? Não é sempre, mas ocorre geralmente. Em seguida, depois da queda, o preço fez um pequena bandeirinha, certo? Probabilidade maior é continuidade de queda, mas ele ainda não havia corrigido tanto, certo? Geralmente, quando ocorre esse tipo de movimento, a bandeira ela tende a vir até pelo menos os 50% até o 61, tá? Quando aqui, a nossa entrada foi aqui, nosso stop está aqui. Temos para a projeção da FIBO esse fundo e esse topo, certo? E vamos direcionar até o terceiro alvo, que tem confluência com justamente o 7,6 da FIBO, que foi exatamente onde o preço veio, ok? Então fica propenso sempre a acontecer esse tipo de situação, tanto em quedas quanto em altas, certo? Independente do movimento que está acontecendo. Você sempre vai observar a probabilidade maior e a menor. E nunca pode descartar a menor, tá? Vou apagar aqui. Vamos apagar aqui esta fila. Como vocês podem ver, depois disso o mercado teve uma queda, da qual aqui no momento eu não peguei nenhuma operação por conta justamente, como eu falo, do horário. Depois das 4h30 eu prezo por não operar mais por conta da falta de liquidez no mercado. Contudo, ele está fazendo de novo essa lateralização, não, essa pequena queda aqui em um range curto, certo? Da qual não compensa operar aqui dentro, tá? O máximo que daria para compensar aqui seria a venda aqui, justamente esperando a troca de polaridade dessa região de preço, tá? Preço de forma muito curta veio até aqui essa região de preço, trocou polaridade com ela e agora está caindo. O fato é que é o que está acontecendo. Contudo, não gosto muito desse tipo de operação, não pela situação, mas sim pelo horário. Como já está neste horário, eu não gosto muito de operar neste horário. Então, por mais que esteja uma operação boa para realizar uma entrada, mas eu evito entrar, tá? E aconteceu basicamente isso no dia de hoje. Então, vamos olhar o que pode acontecer na segunda-feira.
Ibov. Aqui, ó, como a gente conversou ontem, a grande possibilidade do preço justamente realizar o que ele realizou hoje. Eu até tinha comentado que o preço ainda podia corrigir até a 20, só que ele corrigiu apenas até a 9. E em seguida já caiu. Veio até a 9 novamente e em seguida está caindo. Entendam que esse tipo de situação é para acontecer, porque a probabilidade maior era de queda. A gente havia conversado no dia anterior, certo? Aqui, ó, se a gente usar, nós temos a duplicação do canal, está próximo da região justamente desse suporte desse canal. E a probabilidade ainda para segunda-feira, se ele fechar aqui ainda nesse patamar, preço, é ele ainda vir tocar aqui, certo? A probabilidade maior é para ele vir aqui, fazer essa troca de polaridade e fazer uma correção. Mas, óbvio, não podemos descartar, mesmo que por menor que seja, a possibilidade de na segunda-feira ele já começar o dia em correção, ok? No Ibov é a mesma coisa. No Ibov a gente havia conversado que o preço poderia vir realizar essa correção até aqui a 200 novamente, como aconteceu aqui neste dia, tá? Então, para segunda-feira, ainda há uma grande chance de o preço vir até aqui, essa 200, e realizar uma correção. Mas, sempre falo, ele tocou a 50 aqui, está fechando o preço aqui nessa região dos 50% dessa FIBO macro, e não podemos descartar a possibilidade, mesmo que pequena que seja, menor que seja, da segunda-feira já começar corrigindo, certo? Ok? Tá acabando já o pregão, praticamente. O que ocorreu no dia de hoje foi isso, pessoal. Agradeço a presença de todos, bom final de semana, um abraço, até segunda-feira.